Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Faremos uma reflexão sobre as atividades de escrita nas respostas discursivas e também nas produções textuais das aulas online. Então, bem-vindos, à nossa aula, da querida e amada língua portuguesa. E temos aqui uma frase, a frase do teólogo Erasmo de Roterdã, e ele fala assim: o gosto pela escrita, cresce à medida que se escreve. Esta frase tem tudo a ver com o assunto de hoje, Ou seja, a escrita só se aprende escrevendo. E observando as atividades online, foi possível elencar alguns erros, os erros mais frequentes que têm aparecido nas atividades. É preciso que, ao escrever, tenha em mente que estamos escrevendo para um possível leitor. Então, a gente tem que tomar cuidado com a escrita, não importa que agora elas estejam acontecendo num suporte diferente, que é diferente do caderno, As regras são as mesmas em relação à escrita, então devemos tomar esse cuidado e escrever de forma correta, como deve ser, adequando às situações. E o primeiro problema detectado, Iniciar frase com letra minúscula. Então, o que está acontecendo? Lá nas respostas discursivas, tanto as respostas curtas como as respostas de parágrafo, tenho percebido algumas frases iniciadas com letra minúscula. Isto é um erro, é um problema. Então, é preciso tomar cuidado ao escrever e iniciar as frases com letra minúscula. Outro problema encontrado é não pontuar a frase está ficando solta. Então, eu percebo que, às vezes, lá dentro do texto, o estudante está usando a pontuação, porém, na hora de fazer as respostas curtas, elas estão soltas, estão sem a pontuação, sem o ponto final. Então, inicia com letra maiúscula a frase e pontue a frase, porque é uma atividade de língua portuguesa, é a sua escrita. E outro problema, usar abreviaturas típicas das conversas de redes sociais. Quais são elas? Só aqui um exemplo, uns exemplos. Usa-se o que no lugar da sílaba que, o PQ no lugar da palavra porque, VC no lugar de você, TBM no lugar de também. Aí vocês perguntam, nossa professora, eu não posso escrever assim? Pode. Pode em determinadas situações. Então, assim, numa conversa nas redes sociais, você está conversando ali, tudo bem, é tranquilo, é adequado, não é errado. Por quê? Porque a conversa do WhatsApp, ela exige uma certa rapidez, uma certa dinâmica para escrever. Então, por isso que foram surgindo essas abreviaturas para facilitar a comunicação. Porém, quando se trata de escrever, de fazer as respostas nas atividades, tanto da língua portuguesa como de outras disciplinas, nas produções textuais, isso aqui configura-se um erro. Então, não faça isso. Procure escrever a palavra completa, porque senão fica subjetivo, fica errado, tá? Então, não faça isso. Deixa esse tipo de escrita para as situações que são próprias desta escrita, que são para as redes sociais, tá? Então não faça isso. Use somente as abreviaturas, as abreviações que são oficiais. Estas aqui são as que nós vamos criando para facilitar a conversa, porém não são aconselháveis, não são apropriadas para as atividades online ou para as produções textuais. Outro problema encontrado
é não dar parágrafo. Então, o parágrafo, ele é uma exigência de um texto escrito em prosa. Uma poesia a gente escreve assim, parágrafo único, né? Escreve assim um parágrafo único, dividido apenas em estrofes. Porém, num texto que ele é em prosa, esse texto ele deve ser escrito de forma assim que tenha parágrafos. Eu não sei se dá para ver, né? Mas acho que não dá para ver. Mas não dá para enxergar. Mas vocês observam nos textos, a gente quando vai escrever, a gente deixa aquele espaço, né? Um espaço ali tem a margem, e aí aquele espaço a gente deixa, que a gente chama de parágrafo, tá? Então, não esqueçam de fazer o parágrafo nos textos, tá? Não é porque você está fazendo o seu texto ali no celular ou no computador que você vai fazer também de qualquer jeito, né? Você tem que usar as regras, né, da língua portuguesa. Então, tem que tomar cuidado em relação a isto. Se não fizer o parágrafo, configura-se um erro. Outra coisa é confundir o parágrafo com travessão. Então, veja bem, quando vou fazer um risco aqui, digamos que esse risco seja a minha margem. Vou desenhar aqui uma folhinha do caderno. Ó, isso aqui é a folhinha que eu vou escrever dentro, tá? Então, veja bem, esse espaço aqui, essa aqui é a linha da margem, então o parágrafo é isso, ó, eu tenho que pular um espaço e começo a escrever aqui. Não é muito fácil escrever com o dedo assim, gente. Eu tô tentando escrever amor. Uau, consegui. Isso aqui é amor, tá? Deixa eu puxar aqui. Beleza. Agora observe, tá vendo esse espaço aqui? Ó, isso aqui chama-se parágrafo. Então, quando eu vou escrever um texto, digamos que eu fosse continuar meu texto, aí vai para outra linha, e vai. Então, assim, isso aqui nos textos em prosa, eles devem aparecer. Se você não fizer parágrafo, configura-se um erro. Então, não confunda parágrafo com travessão. Agora, eu vou mostrar aqui o que seria um travessão. Tá? O travessão, digamos que esta palavra aqui, amor, vou aproveitá-la. Digamos que alguém está falando assim, amor, apague a luz. Então, assim, eu estou representando a conversa de alguém. Então, o travessão é esse traço que a gente usa. Ó. Esse traço aqui, esse traço que eu fiz aqui, ó, ele é o travessão, tá? O travessão, esse traço que a gente usa para indicar a fala do personagem, quando o personagem está falando, e a gente usa também em outra situação, que é para intercalar explicações, ok? Então, ficou bem claro aqui o que é a questão do que é um parágrafo, né? Vou apagar aqui novamente, vou apagar aqui, ó, parágrafo é isto, esse espaço, tá? Então aqui, ó, não dar parágrafo é um problema que eu encontrei. Então a partir de hoje acredito que não farão mais isso. Então, deem parágrafos nos textos, tá? E não confunda mais com o travessão, tá? Que são coisas diferentes. Deixa eu apagar aqui e vamos dar sequência. Um outro erro também encontrado é copiar respostas da internet. Também tem sido um problema. Por quê? Porque como os estudantes estão assim longe, né, dos olhos do professor, dos colegas, então fica bem à vontade e às vezes está copiando respostas um do outro ou copiando respostas prontas. Quando eu falo isso é em relação às questões discursivas, então não copie, procure fazer a sua resposta. Ah, eu não posso pesquisar, mas se eu não sei, pode pesquisar sim. Primeiro, é aconselhável você perguntar para o professor, está em dúvida? Professor, eu estou em dúvida na questão tal, a senhora pode me explicar?
Se não for possível falar com o professor, aí pode pesquisar sim, tá? Então, assim, a biblioteca virtual vocês têm em casa, tá? Ela está no computador, então pode pesquisar sim. O que eu digo é que não pode é responder as questões discursivas com copiar as respostas. Então, escreva com suas palavras, faça a sua escrita, a sua interpretação. Tá? Então, não pegue respostas prontas. Isto é um problema. E um outro problema bem sério é a questão de copiar texto pronto e dizer que escreveu. Então, assim, eu também encontrei este problema, tá? Então, não faça isso. Por quê? Porque é muito fácil descobrir. A gente pega um trechinho, copiou, jogou lá no Google e o Google vai levar para a fonte, lá onde está o texto original, tá? Então, não faça isso. Isso é o crime, né? O crime de plágio, você se apossar do que é do outro dizendo que é seu. Então, não faça isso. Não copie textos prontos dizendo que foi você quem fez. Tá? Então não faça isso. Agora, tudo bem, numa citação, tudo bem, eu posso, desde que eu cite a fonte, né? Olha, segundo o escritor, escritor e Machado de Assis, não sei o que, não sei o que, segundo o filósofo tal, né? Ou como disse o filósofo tal. Então eu posso fazer sim, desde que eu coloque de quem é, né? Aquelas palavras, elas são de quem, aquele texto é de quem, tá? Então não faça isso, não copie textos prontos dizendo que esses textos são seus, tá? E por último, aí vem a questão. Então, o que que eu vou fazer? Eu estou escrevendo, estou cometendo erros. Como superar esses erros? Vem as dicas, tá? O que fazer? Fazer a autocorreção. Então, assim, não terminou de fazer a atividade? Antes de enviar para o professor, faça a leitura, faça a autocorreção, veja se está tudo certo, se está faltando algum acento, se está faltando alguma pontuação, se tem alguma palavra errada. Justifica seu texto, organiza, dê parágrafo, como se estivesse fazendo ali um trabalho ali bem sério, tá? E envie para o professor. Então, faça a autocorreção, por quê? Porque assim você vai aprendendo a corrigir seus próprios erros, se tornar uma pessoa mais crítica, ter um olho mais crítico ali diante da escrita. Então, isso é muito importante. Desenvolver o hábito da leitura, é uma outra forma de resolver os problemas de escrita. E isso aqui, gente, além de aumentar o repertório, o conhecimento, você aprende muito a questão ortográfica, a não escrever errado, porque você está ali em contato com palavras novas e sabe como elas são escritas e o cérebro vai arquivando, vai gravando aquelas informações. Então a leitura, ela é importante. E ler o que, professora? Ler aquilo que você gosta, a leitura. Leia gibi, leia revistas, os textos dos mais variados gêneros, né? Notícia, reportagem, texto científico, até mesmo as piadas, né? Os textos de humor, as charges, os cartoons, tudo isso aumenta o conhecimento e enriquece o vocabulário e melhora a escrita consideravelmente. E por último, tem aqui ó, um cérebro malhando, malhando, malhando. Sabe o que isso significa? Ele chega a estar suando. Significa que para escrever corretamente é preciso o quê? Praticar, praticar e praticar, porque a prática leva à perfeição. Então, eu só vou aprender a escrever escrevendo, praticando, tá? Então, faça isso, não tenha medo. Aí vem a questão, nossa, professora, agora a senhora falou que eu não posso escrever com aquela escrita da internet, ai, eu não posso escrever assim, travei, não consigo mais escrever. Tenho medo de errar, não vou escrever porque tenho medo de errar. Não, gente, não faça isso, não tenha medo, tá? Então, eu trouxe aqui uma frase para a gente encerrar, ó. Não tenha medo de errar, tenha medo de não tentar. Ela não estava lá com o nome do autor, então não sei quem disse essa frase, mas eu achei muito interessante e tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Então, fica a dica, não tenha medo de errar,
tenho medo de não tentar. Então, escreva sem medo de errar. Então, escreva, que aí você vai praticando, vai aprendendo e vai melhorando a cada dia, tá? Então, por hoje é isto. Aproveitem bastante, leiam muito e escrevam. E de agora em diante, procure fazer as atividades das aulas online, tomando cuidado com a escrita, como se fosse ali presencial, ali escrevendo no seu caderno, porque é a mesma coisa, só mudou mesmo ali essa questão de suporte, mas é também uma atividade, você está praticando a escrita e adquirindo conhecimento, tá? E criando, né, conhecimento. Então é isto, por hoje é só.